Olá, este é a Conexão Futura, na tela do seu canal Futura. Confira também o nosso site, futura.org.br/Conexão Futura, aí na tela para você. A partir do site, você tem acesso aos nossos endereços nas redes sociais, Facebook, Twitter e também YouTube. No dia 5 de novembro de 2015, a barragem de Fundão, na cidade mineira de Mariana, se rompeu e uma onda gigante de lama atingiu o distrito de Bento Rodrigues, soterrando casas e pessoas. A maior tragédia ambiental do Brasil pintou de laranja a cor da lama e de cinza, cor dos rejeitos de minério de ferro, a paisagem de Bento Rodrigues, que virou notícia no mundo. Virou também o documentário O Bento, Terra da Gente. Aqui no estúdio comigo está o João Eugênio, documentarista e produtor do filme. Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui. Nossa, recebê-lo. Que tema, né, João? A gente, infelizmente, vocês precisavam registrar essa história. Com certeza, a gente que participa de uma TV de Belo Horizonte, não falar sobre isso, não falar sobre essas pessoas era um absurdo, né? Então a gente foi lá, fomos a Mariana, fomos atrás dessas pessoas com alguma dificuldade a princípio, encontramos, conversamos com essas pessoas e eu acho que a gente contou com muito carinho a história delas nesse documentário, O Bento, Terra da Gente. Tá bom. E eu assim, nem vou me avançar muito nas perguntas agora, eu quero apresentar para vocês um trecho desse documentário. Eu nasci em Bento, no tempo que eu fui criado, era criança, tinha muito divertimento, porque toda a noite a gente ia brincar de várias coisas, inclusive pique, não sei se você conhece. A gente ia brincar de pique, andava lá, não tinha luz, andava lá pelo escuro e era uma amizade de irmãos, né? A melhor coisa que tem é ser criança em Bento Rodrigues, que a gente cresceu brincando com os pessoal lá, todo mundo amigo, não tinha intimidade com ninguém, todo mundo brincando, que é a felicidade toda. Né? Um ajudava o outro, assim, não tinha aquela relação de ele é meu vizinho, ela é minha vizinha, não. Era a relação de amigo, parente, não tinha essa coisa de passar, não cumprimentar, era todo mundo muito unido. Quando a gente chegamos em Bento Rodrigues, a gente estava numa casa de aluguel, né? E aí o Zezinho pegou e comprou esse terreno aí mesmo do vizinho lá, né? Vizinho nosso lá. E foi daí pra frente, daqui, dali, e a gente conseguiu construir a nossa casa. Aí quando a gente já estava, a casa já tudo prontinha, que não precisava mais nada, eu tinha minha loja, fiz uma loja, vendia artesanato. E depois que estava tudo arrumado, tudo construído, tudo bonitinho, aí foi tudo embora. Veio a tragédia. Veio a tragédia, foi tudo embora. Muitas histórias de vida atrás dessa tragédia, né? Sim, sim. E foi atrás dessas histórias que a gente foi. Quando a gente pensou nesse trabalho, nosso objetivo foi ir atrás dessas histórias, ir atrás dessas pessoas, porque falar sobre a tragédia ambiental, sobre os impactos ambientais, os impactos econômicos, muita gente já tinha ido. E eu já tinha visto, sim, alguns veículos de comunicação, ir atrás dessas pessoas e contar essas histórias, mas não com a humanidade que eu gostaria de assistir. Tinha mais o factual, o quente do fato, né? Sim, na sim. imprensa, na mídia. E para mim, eu como espectador, eu gosto muito de histórias, de ver as histórias de verdade, como é que estão essas pessoas de verdade. Tanto por isso que a gente teve a opção de falar sobre as pessoas de Bento Rodrigues e não de todas as pessoas afetadas, porque Bento Rodrigues foi a primeira cidade destruída, né? E foi a cidade que está completamente destruída. E aí você imagina uma cidade toda que acabou em 10 minutos, que desespero que foi, tantas memórias, tantas coisas que acabaram em 10 minutos e ninguém pôde prever nada, e ninguém pôde pensar nada, só pôde fugir da melhor maneira que pôde. Um fato desse, infelizmente, nós, do lado de cá, não podemos prever, pelo menos. Com certeza. Agora, me diga uma coisa, vocês chegaram lá quanto tempo depois disso tudo? Como o nosso objetivo foi mostrar um ano depois, a gente foi a Mariana, se não me engano, foi agora em setembro de 2016. Ficamos 5 dias em Mariana atrás dessas pessoas.
Mas claro que com o trabalho de produção, de apuração de quem seriam esses personagens anterior, a gente teve uma dificuldadezinha, porque claro que esse é um tema muito pesado para eles, Sim. então muitos não queriam se expor. Eles se sentem muito assediados por mídia, pela imprensa. Então, são fora alguns que sempre dão entrevista, a grande maioria não quer aparecer. E falar disso ainda é uma coisa muito dolorosa para eles. Então... Você encontrou essas pessoas onde? A gente encontrou essas pessoas a partir da apuração de colegas jornalistas que foram lá quando a barragem se rompeu. Aí a gente tinha vários nomes, mas a grande maioria não quis falar com a gente. Então o caminho que a gente encontrou foi conversar com o Zezinho do Bento, que está no documentário, ele é até aquele senhor que está com a esposa dele no trecho que você acabou de exibir, e ele é o líder da comunidade. E no primeiro dia que a gente estava em Mariana, a gente já foi à casa do Zezinho, conversou com ele, e aí várias portas se abriram, Sim. porque eles viram que o nosso trabalho era cuidadoso, que a gente tinha um carinho, que o nosso objetivo era contar a história deles. Nosso objetivo era dar voz, para eles dizerem o que eles queriam dizer, como é que eles estão, como é que eles passaram por esse 1 ano e o que eles esperam daqui para frente. Entendi. E vocês foram... as pessoas estavam reticentes, mas encontrar essas pessoas foi muito difícil? Vocês já chegaram com alguns nomes de referência ou realmente todo o trabalho foi lá? A gente já chegou sim com alguns nomes de referência. Antes de fazer esse trabalho, durante a escrita do roteiro, da nossa pré-apuração, a gente leu muitas reportagens, vimos muitos trabalhos de televisão que falaram sobre o acidente. Acidente é uma palavra difícil para falar sobre isso, né? Sobre a tragédia. E aí a gente já tinha alguns nomes na cabeça, assim. Só que lá na hora, a gente conversando com eles, eles diziam que essas cidades pequenas, quando você vai com um carinho assim, ainda mais a gente que é de Minas Gerais, é todo mundo muito caloroso. A gente forma mesmo que uma família muito rápida, assim. E conversando com eles falaram, não, você tem que conversar com o fulano de tal. Por exemplo, esse senhor que é o senhor Filomeno, que é o primeiro que aparece no vídeo, ele foi assim, ele é o senhor mais antigo de Bento Rodrigues, que ele nasceu em Bento, saiu para trabalhar um tempo, mas vivia em Bento muito tempo e lá ele escolheu como lugar de sua aposentadoria. Cuidava da igreja de São Bento também. E ele foi uma pessoa que o Zezinho falou, não, vocês têm que conversar com o seu Filomeno. Como assim vocês não vão falar com ele? Ele é uma pessoa sensacional que a pessoa mais antiga da cidade tem que participar, tem que contar a sua experiência, suas impressões. Vamos assistir mais um trecho? Claro. Então estava um dia ensolarado, nada normal, eu já tinha feito meus pés de moleque e as coxinhas para o final de semana, né? Era uma quinta-feira, eu gostava de adiantar tudo e o coco eu ia ralar. Aí deu 15 para as 4, eu estava lá conversando com os amigos meus. Nisso, o ônibus que faz Mariana a Santa Rita, que passava em Bento, parou lá para entregar uma encomenda. Aí no ônibus parar, eu não ouvi barulho de nada. No olhar para fora, eu vi a Paula falando, a barragem estourou, corre, corre. Eu estava na cozinha, conversando com meus primos, meu tio. Aí meu tio saiu e voltou na cozinha e falou comigo, corre, Keila, que a barragem estourou. Eu estava escutando um barulho muito forte. Aí eu parei, pensei e falou, corre, Keila, que a barragem estourou. Aí quando eu cheguei da janela, eu já vi aquela cortina de poeira e um barulho muito forte. Aí eu só pensei em correr, meus filhos estavam na escola e a minha avó, que me criou, que eu chamo de mãe, de 85 anos, estava em casa. Aí eu pensei em correr, falei, se morrer, vai morrer nós juntos, que eu tenho que tentar salvar eles. Pesado de ouvir, né? Sensibilizou a equipe muito isso? Muitíssimo. Cada entrevista era um soco no coração da gente, porque
apesar da gente já saber o que aconteceu, já muitas vezes conhecer o rosto dessas pessoas e conhecer um pouquinho da história dessas pessoas, escutá-las falando pra gente é muito pesado. E todos se emocionaram muito falando sobre isso. E uma outra coisa também é que para cada pessoa que falou com a gente conversou com umas 5 pessoas que não quiseram gravar, mas que quiseram contar pra gente as suas histórias. E é cada história mais triste, mais trágica do que a outra. Porque apesar de ser o mesmo rompimento, cada um tem o seu sofrimento. E assim, uma percepção que eu tenho também como jornalista é, por mais que a gente de casa acompanhe as notícias, se envolva, né, queira entender o que aconteceu, participar de campanhas, ajudar as pessoas, pisar no local traz uma outra noção para a gente, traz a realidade mesmo, né? É difícil. Eu lembro que a primeira vez que a gente chegou ao distrito destruído, a gente foi com uma equipe reduzida, que a gente foi um primeiro dia para reconhecer o lugar, para voltar no outro dia para fazer as filmagens, para a gente já não chegar no outro dia sem saber nada. Mas nós chegamos com essa equipe reduzida, éramos acho que 4 pessoas, todo mundo desceu do carro e ficou caminhando pelo distrito em silêncio, cada um para um lado, todo mundo sozinho, todo mundo tentando digerir para si aquele absurdo, né? Aquela grande tragédia. Para mim ficou muito forte o silêncio muito denso e a cor laranja, tudo laranja. Inclusive o meu sapato que eu estava usando no dia, nunca mais consegui limpar. A imagem gravada na memória. João, a gente tem ainda muito assunto para conversar sobre Mariana e eu quero agradecer a sua participação nesse bloco do Conexão Futura. Diga um caminho para as pessoas assistirem o trabalho na íntegra. O Bento Terra da Gente está disponível no YouTube. Quem quiser é só pesquisar, coloca aspas que acha tranquilo. Tá bom. O João vai continuar com a gente, porque no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse assunto, sobre as repercussões desse desastre ambiental em Mariana, nas mais diversas áreas em todo o país. Um professor de ciências do Espírito Santo que desenvolveu com os alunos um trabalho de avaliação de impactos socioambientais da tragédia, usando a tabela periódica para identificar os elementos químicos, também vai participar com a gente dessa conversa. Enfim, tem mais informações sobre Mariana no Conexão Futura de hoje. A gente volta daqui a pouquinho. Até já!